Espera aí, só um minutinho. Deixa eu ver se isso. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos então à nossa live que vai tratar sobre filatelia, coleção e estudo de selos. Antes de iniciarmos, eu gostaria de agradecer à Biblioteca Municipal de Marília por estar oportunizando, que a gente esteja aqui pela manhã fazendo essa live e por incentivar também, esse estudo dos selos. Agradeço também ao senhor André Sanches Cibanto Júnior por estar também disponibilizando o seu tempo e por abrir o seu acervo de selos para expor para nós, o que seria esse colecionismo, esse estudo de selos. Então, antes de iniciarmos, eu gostaria que o André se apresentasse a todos vocês. André, qual seria o seu nome aqui para quem está acompanhando, completo? Por que você se interessou pelos selos? Se você puder comentar conosco o que seria essa filatelia, por gentileza. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade, João. Meu nome é André Sanches Cibanto Júnior, eu trabalho aqui na Biblioteca Municipal e coleciono. Teve uma época que eu colecionei selos, uma época muito boa, no final da década de 70. E como é que aconteceu isso? Alguns amigos me levaram para conhecer o Clube de Filatelia de Marília, chefiado pelo senhor Algi Gomide Cata Preta. Então, ele era um entusiasta da filatelia, entre outros assuntos, da cultura de forma geral. E ele tinha um clube de filatelia e aos domingos ele fazia uma reuniãozinha lá com os interessados e havia sorteios de selos, Bom, aí, estimulado por essa situação, eu comecei a reunir alguns selos lá de correspondência mesmo, esses que vêm nas cartas, Carta, para quem não sabe, é correspondência postal. Hoje em dia a gente usa o e-mail, mas antigamente era muito comum você mandar cartas escritas no papel, com envelope, e havia o selo que é utilizado para o pagamento das despesas postais, do transporte, do envio e recebimento das cartas. E os selos começaram, eles têm uma decoração, eles têm uma arte, um desenho, uma ilustração. E essa ilustração geralmente é alusiva a alguma coisa importante, alguma coisa do conhecimento. Ela enaltece datas de aniversário, e tudo que tem num país é lembrado nos selos. É muito interessante isso. E aí eu comecei a ir nesse clube de leitura, clube de filatelia, e ganhei alguns selos. Os meus pais também começaram a guardar os selos para mim, meus tios, e esses selos começaram a se avolumar. Aí finalmente comprei um classificador. O classificador seria o álbum, Só que é um álbum que ele tem um formato para você armazenar os selos de ordem, de forma a conservá-los, fica fácil a visualização, Então eu comprei um classificador, comecei a colecionar esses selos, primeiramente os brasileiros. Por quê? Porque eu já comecei com os selos de correspondência, usados, Depois é que eu comecei a adquirir selos sem uso, apenas para fins de colecionar mesmo, E inclusive internacionais. Aí depois eu escolhi temas, então eu comprava selos dos temas aves, animais, e também aves, animais, deixa eu me lembrar aqui. São tantos, São tantos. Bom, enfim, e o selo é muito bom você colecionar porque ele traz informações daquilo tudo que está acontecendo, daquilo que as pessoas estão lembrando. Então você se mantém conectado à realidade, Não só do presente, como também do passado. Você coleciona selos que são antigos, de lançamentos antigos, e é muito legal isso daí. Maravilha, então. Muito obrigado, André, pelas explanações iniciais. E para lembrar, pessoal, que essa questão do selo se iniciou ali no Reino Unido, na Inglaterra, e o segundo país a também adotar essa questão do selo, como o André comentou, foi o Brasil. Então o Brasil tem muita história relacionada à filatelia.
E o primeiro selo aqui conhecido no nosso país é o denominado Olho de Boi. Depois vieram outros, muitos, mas olha só que interessante. O primeiro país das Américas foi o Brasil e o segundo do mundo também o Brasil. Então é um motivo de orgulho para nós, né? Também reavivarmos isso como jovens, enfim, como interessados. Às vezes a gente pode não conseguir ter um colecionismo no início, mas só de estudar, né, ter esse interesse já é muito importante, muito interessante para a preservação da história, enfim. André, então, continuando, né, essas nossas perguntas e indagações, você poderia então comentar rapidamente sobre a sua coleção? Você falou já, né, adentrou alguns temas que te interessavam. Se você pudesse expor um pouco para o pessoal que você tem aqui, né, por gentileza. Certo. Antes, porém, gostaria de enfatizar que essa atividade de colecionar selos, ela é muito importante para o desenvolvimento humano, pelo menos para mim, e é lógico, nas palavras do mestre Algi Catapreta, né? Eu vou até repetir algumas aqui. Elas é uma importante atividade lúdica, ela é polarizadora da atenção, porque a pessoa tem uma série de detalhes a observar em cada selo, a informação que vem, o desenho, né? O verdadeiro jogo de colecionar, você começa a selecionar os selos, catalogar, precificar, que eles têm um valor também. O selo, na verdade, na época, a gente tinha como um investimento para o futuro, é uma poupança, né? Mais ou menos assim. E você cultiva o hábito da pesquisa, porque quando você vê um livro, um selo que fala de algum tema e você tem dúvidas sobre aquele tema, você vai pesquisar, né? Então leva a gente à pesquisa, traz também um espírito de observação, análise, o hábito de ordem das coisas, porque como ele tem, você vai ordenar os selos da sua coleção de acordo com, né? Você também desenvolve a limpeza, o senso o capricho, o gosto estético, porque cada selo na verdade é uma obra de arte. Alguém profissional realizou ali aquela arte, né? Aquele desenho. E além disso, você conhece pessoas. Um colecionador acaba ficando amigo de outro colecionador, é o que aconteceu aqui, né? O Juan quis conhecer um pouco mais desse mundo da filatelia e acabou me achando e gostou da minha coleção, então, e a gente trouxe aqui para a biblioteca, que é um espaço onde isso ocorre com frequência, as pessoas trocam de conhecimento aqui, esse é o espaço correto, né, para isso. Então, além disso, a coleção de selos te traz conhecimentos da história, de geografia, de matemática, porque tem valor, né, e tecnologia. Então, eu vou mostrar alguns para vocês. Eu vou começar por esses selos aqui, que são meus selos brasileiros, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem esse primeiro, aqui o avião Bandeirante. Então, quando lançou o avião Bandeirante pela Embraer, isso em 79, então não se conhecia, acho que foi o primeiro avião sem ser militar, né, que foi produzido para o mundo, pelo Brasil. Então esse avião está aqui bem representado. Depois aqui nós temos homenagens a outros aviões, como o hidroplano, aqui balões e outros meios de transporte também, como o trem, o próprio avião Concorde. Olha que selo mais... Deixa eu ver onde está. Aqui está. O Concorde, né? E assim por diante. Agora ficou bom para ver. Bom, esses são os selos brasileiros. Então, tem também ícones, né, nacionais, como é o 10º gol do Pelé, né? Esse selo é muito famoso. Aqui nós temos o Baden-Powell, que é o inventor do escotismo, né? Temos aqui um escoteiro também, fazendo a promessa, e outros selos assim. Então, essa coleção, esse tema aqui, são os selos nacionais, tá? Os primeiros que eu comecei. Depois, a gente tem
selos temáticos. Por exemplo, essas águias são selos da Mongólia, né? E são vários tipos de águia e desenhos muito bonitos. Tem uns cachorros aqui também. Mas a gente fica conhecendo essas espécies através dos selos, né? Flores também foi esse que eu não lembrei. Flores, né? Lá que eu estava falando, não lembrei dessa coleção. Tem outros, vou mostrar só um pouquinho, tá? Esse daqui são selos de flores, selos de Dubai, né? Então, na época que a gente não tinha internet, a gente só ficava sabendo das coisas dos outros países através da escola e através da televisão, né? E você conseguir colocar a mão numa coleção, numa série de selos da Malásia, por exemplo, de Dubai, isso te trazia uma referência de que você conseguia dimensionar, o seu mundo aumentava, né? Você saía um pouco daquela realidade da sua cidade, do seu país, do seu estado, e descobria coisas, belezas e valores de outros países. E você conseguia comparar com os nossos, né? E o Brasil não ficava atrás. Os selos brasileiros são uns dos mais bonitos, né? Tem selo de tudo quanto é coisa. Impressionante. Aqui tem mais flores, ó. Colecionei bastante flores, achava muito interessante as flores, não sei porquê, né? Hoje eu não dou muito, para mim não tem muita graça, mas eu escolhi entre selos de flores e selos de pintura. Os selos de pintura é um capítulo à parte, eu não ia nem falar disso, mas as obras de pintura clássica não requer palavras para você designar os valores que tem. Agora imagina nos selos, você ter selos dos maiores pintores conhecidos e até desconhecidos nos selos, ao alcance da sua mão, para você admirar o quanto tempo. Olha só a beleza desse selo aqui, polonês. Impressionante, olha. Né? Olha só a riqueza de detalhes. Opa, vamos acertar aqui, né? Um selo polonês. Então, a coleção de selos é uma coisa que te transporta. Você viaja pelo mundo, você viaja e com riqueza de detalhes. Não é aquela coisa que fica pulando como a internet. Você tem aquilo para você analisar em diversos momentos da sua vida, né? Quando você está afim de ter dar uma atenção maior, né? De conhecer as coisas dos outros países, enfim. Bom, vamos seguindo aqui, porque se eu for mostrar tudo, eu ainda vou mostrar mais coisas, mas ao longo da nossa live. É muito interessante, né, pessoal? Então, André, nesse sentido, você poderia explicar sucintamente alguns termos aí técnicos que você utilizou, por exemplo, como seria o nome desse livro que a pessoa coloca os selos, fala livro, como seria? Você utiliza alguns outros instrumentos, né? Pelo que eu me vi. Acho que uma lupa, se eu não me engano. Você poderia explicar então para nós que somos leigos, né? Estamos aprendendo, o que seria nesses termos, para que serve, né? Bom, como eu disse anteriormente, eu comprei um classificador. O classificador é esse livro, que é um álbum, né? Esse é bem pequenininho, mas tem maiores, né? Então, o classificador, ele possui uma forma de você organizar seus selos, guardá-los de forma segura, para que eles se conservem e que você possa visualizar, né? Você consegue organizar. Como vocês podem ver, esse classificador, tem várias coisas aqui, mas basicamente são os meus selos de flores, né? Fora aqueles que eu tirei para expor ali, aqui é que estão guardados os selos de flores. Então você tem um classificador. O bom colecionador, aquele que é mais cuidadoso, ele não põe a mão no selo, como eu pus aqui.
ele usa uma pinça apropriada, não é pinça de tirar a sobrancelha, é uma pinça que ela tem o encaixe dela achatado e bem fininho, para entrar por baixo do selo e você pegar com firmeza. E isso serve para conservar o selo? Desculpa, é isso? Esse manuseio correto, né? Porque se você ficar tocando os selos com as mãos, você pode estar levando sujeira, levando sal dos dedos, né, do nosso suor, óleo e várias coisas. Então, com o tempo, isso acaba danificando o selo. Então, se você realmente é uma pessoa cuidadosa com as suas coisas, e os selos tem selo de todo preço. Você pode comprar selos baratos, mas tem selos que alcançam valores relevantes. Então, você tem que tomar o maior cuidado para não deixar estragar, não pegar umidade. Então, você usa a pinça para pegar, você usa a lupa, né, para você poder ver melhor os detalhes, ver também as melhores condições do selo, examinar o selo com olhos mais apurados, né? Então você tem o classificador, a pinça e a lupa. Isso basicamente é o indispensável para a pessoa colecionar os selos. Interessante, muito bom. Obrigado aí pelas explanações. E André, uma coisa interessante, né? A gente percebe que a nível nacional existe a FEBRAF, que é a Federação Nacional de Filatelia, que cuida, né, trata dessas questões. Aqui em Marília a gente percebe, né, que com o tempo, com a história, conversando com outras pessoas, que houve movimentos, né, de filatelia, inclusive um clube. E salvo engano, você também encontrou um livro aqui, né, na biblioteca que trata dessas questões. Se você pudesse expor então, né, dentro dos seus conhecimentos, como se deu esse movimento em Marília, enfim, por esse livro que você encontrou. Foi bem forte no passado nessa questão da filatelia aqui. Você mesmo comenta que desde a década de 70 que você iniciou lá seu colecionismo, era muito forte isso, né, nas pessoas, né? Exatamente. Todas as gerações, é interessante isso. Se você puder expor, pessoal. Eu sem querer, por conta desse convite que eu recebi aqui do Juan, eu acabei encontrando aqui na biblioteca um livro escrito por esse ilustre senhor Algi Gomi de Cata Preta. E por incrível que pareça, esse livro foi produzido pela Biblioteca Municipal de Marília. Descobri aqui que a filatelia andava par e passo com o Conselho de Cultura, que era ligado à biblioteca. Então, eles editaram 4 livros falando da filatelia, né? Mostrando aspectos da filatelia. Esse livro, inclusive, está autografado pelo próprio senhor Algi para a colega Vivian, não sei quem é essa colega Vivian. Isso foi em 1972, né? É uma coleção dentro de outra coleção, né? E esse livro foi doado para a biblioteca em 1985. Talvez quem doou foi a Vivian, né, na verdade. E o livro é de 72, editado aqui pelo Conselho Municipal de Cultura de Marília. E esse livro traz as vantagens, os objetivos, tudo de bom que colecionar selos traz, né? E me sinto muito honrado de ter participado por um breve instante da minha vida desse movimento. Inclusive, teve um lançamento de livros que foi lá na biblioteca, no antigo prédio, né? Aquele que era da escola do Colégio Industrial, e a biblioteca foi abrigada naquele prédio por um bom período, por parte daquele prédio, né? E algumas coleções, algumas séries de selos, eu adquiri lá. Onde está? Aqui. Tem assim. Então a gente estava falando de termos técnicos, né? Então o que acontece? Você tem o selo, tá? Você tem o selo. Agora aqui você tem 4 selos agrupados. Então isso já não é mais um selo, é uma quadra. Ah, olha só. Além disso, esse carimbo que tem no centro o carimbo é igual ao desenho do selo.
Então se chama carimbo comemorativo. Esse carimbo ele é usado somente no dia do lançamento do selo. Então a pessoa adquire os 4 selos de uma vez e com o carimbo comemorativo. Se for no dia do lançamento, você paga o preço que está escrito nele. Olha só. No dia seguinte ele já vale o dobro, porque acabou o lançamento. Além do carimbo comemorativo, que tem o desenho do próprio selo, né? Uma ilustração, na verdade, não é fiel igual ao desenho, mas ele é parecido. Além do carimbo comemorativo que você tem nas quadras e nos envelopes, você tem também o carimbo de primeiro dia de circulação. Então, no dia que o selo está sendo lançado, você adquire o selo com o primeiro dia de circulação. Aqui, ó, carimbo do dia 5 de junho de 79, e o selo é de 79. Impressionante. E esses selos aqui e esse envelope, o próprio envelope também é alusivo. Né? O próprio envelope é comemorativo, olha que legal. Impressionante, né? Então isso aqui era como um carro novo, né? Uma bicicleta nova, na época para nós que era criança, né? Era como um brinquedo novo. E eu adquiri esse envelope, as quadras e outros itens referente a essa série. Outro termo, série. Série são quando você tem selos que são lançados no mesmo dia, que tratam do mesmo assunto. Então, no caso aqui, o assunto é a fauna brasileira, fauna e flora, ou Amazônia, na verdade. E aqui, então, nós temos a Vitória Régia, temos o peixe-boi e temos essa tartaruga marinha, se não me engano, tartaruga de pente, não sei. Enfim, e o nome da série é Série Parque Nacional da Amazônia. Olha que legal. Quer dizer, na palma da minha mão tem muita informação. E muita história, né? Muita história. Então aqui você conhece a Vitória Régia, você tem ideia de como é o peixe-boi, você toma conhecimento da existência dessa espécie de tartaruga brasileira, né? Tudo na palma da mão. Muito interessante. Né? E você pode colecionar. E essa série foi um pouco cara, porque os selos aqui, o valor inicial deles, ó, R$12,50, R$12, R$10,50 na época. Sem contar o próprio envelope, né? Não, isso veio junto. O envelope não foi cobrado. Mas esses selos, no dia seguinte, nesse envelope, eles já valiam o dobro. Né? Então nós temos a série, temos a quadra, não é verdade? Temos também, deixa eu pegar aqui, temos aqui uma folha fechada. Esse aqui é uma folha fechada de selos. Olha só, são selos bem pequenininhos, selos de 10 centavos, por isso que eu consegui comprar a folha, né? Mas é a única folha que eu tenho. Então, como os selos saíam eles eram fabricados na Casa da Moeda, né? E aqui, ó, tá até escrito aqui, ó, impresso na Casa da Moeda no Brasil, né? Isso aqui tem um valor de papel, né, de dinheiro. Além da folha, do selo, das quadras, nós temos também os blocos. Olha só, isso aqui é bloco. Bloco, esse aqui não é usado, ele não tinha valor para correspondência. Ele simplesmente era um adereço do próprio selo. Aí, igualzinho ao selo, né? Só que ele é comemorativo, um adereço, um algo mais, né? E tem alguns blocos que valem muito mais do que o selo. Esse aqui eu ganhei em um dos sorteios que o seu Algir realizou. Aqui de Marília, né? Aqui de Marília. Então esse bloco aqui, ó, ele comemorava
Ano Jubilar de Nossa Senhora Aparecida, de 1967. Olha que prêmio que ele me dava. Nossa. Né? Que ele sorteava lá. E tem um desse que é feito em papel marmorizado, que tem um valor absurdo, né? Um valor muito alto. Enfim, então nós temos os blocos, falei dos selos, os envelopes, né? Classificador, tem vários documentos. Uma coisa que faltou a gente colocar aqui é que a filatelia e a numismática andam juntas. Geralmente, um clube de filatelia também oferece diversas moedas antigas. Numismática é a coleção e o estudo de moedas antigas. Eu até cheguei a ter um pacote cheio de moedas, mas acabou que os selos, dadas a estética, né, e também a facilidade de você encontrar, me chamou mais a atenção. Eu não sei o que eu fiz com as minhas moedas. Deve ter dado para alguém ou virado artesanato. Acho que eu doei para um cara que fazia artesanato. Eu furava, olha aqui, é um sacrilégio, né? Ele furava e fazia bijuterias, enfeites para as pessoas. Interessante, olha. Um desapego total da minha parte, né? Mas pelo menos eu joguei no lixo, né? As moedas foram reutilizadas para, enfim, enfeitar o pescoço do pessoal. Muito bom. Então vocês viram, né, pessoal, que interessante quando a gente faz essa análise dos selos nacionais, dos selos internacionais, de outros países, que cada país, cada nação acaba retratando um pouco da sua realidade, valorizando a fauna, valorizando a flora. Outros países, inclusive, valorizam figuras nacionais como chefes de Estado, como reis, rainhas, ex-presidentes, enfim. É interessante a gente analisar tudo isso, não é mesmo? Bom, então, dando continuidade a isso, falando dessa valorização do local, nós soubemos também, né, André, que aqui em Marília houve uma homenagem, né, à questão da paleontologia, dos dinossauros, que nós sabemos que Marília também, além de ser a capital nacional do alimento, é conhecida como a terra dos dinossauros, porque foram encontrados vários fósseis, né? Não sei se é assim que se fala, né? Sim, fósseis. E inclusive houve uma homenagem ao paleontólogo William Nava, né? No selo. Foi muito interessante, pessoal, porque não é toda cidade que é homenageada com selo. Então, André, se você pudesse comentar rapidamente, né, pelo que você tem conhecimento, sobre esse selo que homenageou Marília, né, com o William Nava. É bem interessante isso, né? Se você puder comentar. Na realidade, eu acompanhei o lançamento do selo pela internet, eu já não colecionava mais, né? E acabei que eu nem fui atrás de pegar um selo e tal. Mas eu achei muito legal. E isso mostra como que os selos, eles enaltecem os valores regionais, tornando esses selos mais... tornando esses fatos, essas coisas importantes, conhecidas, né, do mundo inteiro, porque colecionadores do mundo inteiro, deve ter colecionador que coleciona selo de paleontologia, por exemplo, porque da forma que eu colecionei meios de transporte, nacionais, animais, flores e aves, outros colecionam pintura, colecionam esportes, colecionam N temas, né? E pode ser que tenha gente que coleciona paleontologia, o cara lá da Tchecoslováquia está sabendo que aqui em Marília foram encontrados, e ainda são encontrados, muitos fósseis de dinossauros, fósseis esses com 60 milhões de anos, né? Inclusive alguns endêmicos, né? Algumas espécies, não de dinossauro, mas o crocodiliano, que é alguns até mais antigos que os dinossauros, uma espécie foi encontrada em Marília, que é o Marília sucus, né? Recebe o nome da cidade. Entrou para a história da paleontologia como sendo uma espécie descoberto em Marília, por isso se chama Marília sucus. Tem um outro que o próprio William Nava descobriu também,
que é o Adamantina-Sucos, que é mais na região mais próximo de Adamantina e na região geográfica lá de Adamantina. Então ela recebeu o Adamantina-Sucos. E aqui em Marília, o William Nava encontrou o fragmento do fêmur, se eu não me engano, do titanossauro, nosso titã, né? E por isso Marília tem um acervo de mais de 3.000 peças de fósseis que estão em poder aos cuidados do próprio William Nava, e que ele, num esforço muito grande, em conjunto com as autoridades marilhenses, o apoio da população é muito importante, estamos prestes a ter um belo museu de paleontologia. A gente tinha um museu, que está fechado no momento, temos um museu, mas ele não é um museu propriamente dito, ele é um acervo visitável, né? Porque falta ali uma estrutura voltada ao museu. O museu propriamente dito ele tem uma arquitetura toda pensada para que as pessoas interajam com aquilo que está sendo exposto, e de uma forma mais lúdica, inclusive, porque é do grande interesse das crianças. As crianças gostam dessa coisa de dinossauro, né? Então, tem muitas coisas que tem que desmistificar, né? Tem criança que acha que os dinossauros, em alguma época, conviveram com o ser humano, por exemplo. E isso isso é impensável, né? O ser humano foi existir 56 milhões de anos depois da extinção dos dinossauros. Então, é uma coisa que também leva a gente a pensar, né? Mas vamos voltar ao assunto da filatelia, né? Então, de fato, foi uma justa homenagem, né, André? E pessoal, essa questão do selo, né? Retratando Marília com dinossauro. Enfim, dando andamento então aí ao nosso assunto sobre selos. Então, André, indo, né, para as considerações finais, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, então, para quem queira iniciar esses estudos, né? Pessoal, infelizmente o acesso à biblioteca aqui municipal, por enquanto, está restrito, né, ao empréstimo, não é isso, André? Empréstimo e devolução de livros. E devolução de livros. Mas quem sabe, né, vamos fazer votos, vamos torcer já para que no próximo ano voltemos à normalidade e vocês possam, né, circular aqui na biblioteca e conhecer um pouco dessa coleção vasta, né, coleção do André. Mas enquanto isso não é possível, né, se vocês quiserem ir pesquisando, buscando, é sempre interessante conhecer mais. Que como a gente percebeu aqui, agrega muito valor, né? A gente melhora como pessoa, melhoramos culturalmente. Ou seja, não é apenas uma coisa para inglês ver, né? Como a gente diz, é algo que agrega de fato, né? Que faz diferença para os seus conhecimentos. Então, André, nesse sentido, se você puder dar uma mensagem final de encorajamento, né? Para quem queira começar, né, iniciar uma coleção ou estudo, se você puder deixar então essa mensagem, por gentileza. Então, existem várias maneiras de começar uma coleção de selos, né? O nosso amigo aqui, o Juan, está começando, né? Timidamente, né, pessoal? Mas temos que começar, né? Então, o Juan, como ele trabalha com essa questão de relações internacionais profissionalmente, ele tem amigos com os quais ele se corresponde, e então ele recebe cartas, né, como essa, com os selos devidamente colocados para o pagamento do serviço da entrega da carta, da missiva, como se chamava antigamente, né? Então, ele tem diversos selos da Finlândia, de vários lugares, né, com quem ele está se correspondendo. Então, uma forma de você começar a colecionar selos é essa. Você troca correspondência com as pessoas, colocando selos nessas cartas, quando você recebe também de volta. Aí só que tem um trabalho, você tem que colocar na água, esperar o selo soltar, depois tem uma técnica para secagem, deve ter vídeos explicando isso na internet. Outra forma também é você indo até a agência do correio e perguntando lá se eles têm selos à venda. Então, você tendo esse hábito, você inicia uma coleção de selos, só que são selos atuais. O correio, ele não comercializa, que eu saiba,
selos antigos, selos para coleção. Ele comercializa selos usados para as correspondências. Mas você pode ir no correio e ir comprando selos. E você está começando uma coleção como eu comecei, comprando selos no dia que eles eram lançados, né? Isso existe. Talvez o correio até possibilite a compra de selos, quadras com carimbo de primeiro dia de circulação, carimbo comemorativo. Pode ser que a gente tem que se informar a respeito disso. Mas eu deixo aqui um convite para todos que se interessarem por esse assunto, para entrar em contato com a gente aqui na Biblioteca Municipal pelo telefone 3454-7434 ou diretamente com o Juan, que a gente pretende continuar falando desse assunto para, quem sabe, agregar mais pessoas e, quem sabe, um dia termos um grupo de coleção de filatelia, né, aqui em Marília novamente, para troca de selos, trocas de informações, valorizando as coleções que estão perdidas por aí nas gavetas das pessoas, como essa. Essa coleção ficou guardada há 40 anos, desde 79. Nossa. Faz as contas aí. Então, eu colecionei nessa época, 77 até 79, depois eu parei, a vida me levou para outras situações e eu acabei deixando de lado, mas eu guardei com muito carinho e durante todas essas décadas, né? E agora elas estão aqui despertando o interesse do Juan e de todos vocês. Então, obrigado mais uma vez, André, né, por essa iniciativa, por esse cuidado todo e por expor os seus conhecimentos aqui. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Foi uma excelente manhã de conhecimento. E agradecemos a todos vocês que acompanharam, né? O senhor Alexandre, a todos, a Cássia, a Rafaela, o Tunicão, enfim, a todos que manifestaram aí algo por meio das mensagens. Obrigado, pessoal. Esperamos ter, né, mais atividades como essa em breve. Um grande abraço e excelente semana a todos. Obrigado.